se você puder manter a sua Bíblia aberta, vai ser muito bom para a gente meditar sobre isso aqui. Porque ele fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. John Stott, ele diz uma frase muito interessante, pastor. Ele fala assim, ó: antes que ele dissesse haja cruz, ele disse haja luz. Perdão, eu reverti. Antes que ele dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Por que, irmãos? Ele disse haja cruz. John Stott estava se baseando nesse texto aqui. Antes que ele dissesse haja luz, que foi na criação, ele disse haja cruz, porque o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, já foi um projeto de Deus que estava no coração de Deus. E aí nós vamos falar sobre o que, irmão? Nós vamos falar sobre a presciência de Deus, aquilo que Deus planejou, porque Deus não planejou a criação para a queda. Os que creem na predestinação, que Deus ele já planejou tudo certinho, a queda do homem, o pecado, como se Deus tivesse criado o mal. Isso aí não existe, irmãos, isso aí não é bíblico. Isso aqui não está falando de predestinação, isso aqui está falando de presciência. O que é a presciência de Deus? É Deus conhecer as coisas antes delas acontecerem. Então no projeto de Deus, quando Deus elabora e faz o projeto da criação, ele na sua presciência já sabia que o homem ia cair. Não que ele planejou, mas ele já sabia que o homem ia cair. E aqueles que acreditam, vamos dizer, os calvinistas, que criam uma doutrina calvinista, vamos dizer, irresponsável. Por que é irresponsável? Porque ela vai contra a própria Escritura. Deus ele fez, Deus ele, apesar de ser soberano, ele criou o ser humano com responsabilidade. Porque isso aqui fala da soberania de Deus, mas também existe a responsabilidade humana. Então quando Deus criou todas as coisas, na sua presença ele sabia que o homem ia cair. O que é que ele fez? Ele disse: eu vou preparar o cordeiro. Porque Deus não nos fez, irmãos, robotizados, mecanizados para adorar Ele. Porque se Ele fizesse assim, isso não seria adoração, certo? Ele nos fez livre, Ele nos deu essa liberdade para que nós pudéssemos ter essa alegria de virmos à presença dEle. O nosso corpo quer fazer aquilo que não presta, mas quando você recebe o Espírito Santo de Deus, a tendência é você correr para os pés de Jesus e dizer: não, eu não vou fazer mais a minha vontade, louvado seja Deus. Por isso que Paulo fala: eu sou servo, eu sou servo. E a palavra no original quer dizer escravo, irmão. Escravo tem vontade, pastor? Não tem. O escravo não tem vontade própria, porque ele faz a vontade do seu Senhor, louvado seja Deus. E é assim que Deus quer, irmãos, que nós nos rendemos aos pés dele. O próprio Apocalipse, irmãos, ele desvenda essa responsabilidade humana quando ele fala no capítulo 3, versículo 11. Ele diz assim, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarda, segura, sustenta, se esforça, faz o possível para que você permaneça. Deus está aconselhando, porque Ele sabe que se você vacilar, você vai cair. O que não é pregado na predestinação. A doutrina da predestinação diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se Jesus está dizendo guarda o que tens, é porque Ele está dizendo é perigoso, tenha cuidado. Segura, abraça isso aí. Aí ele conclui dizendo: ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus. Se você vencer, se você se esforçar, eu vou fazer de você coluna no templo do meu Deus. O que é uma coluna, irmãos? O autor aqui, João, ele estava usando os acontecimentos da época dele, que havia muitos terremotos naquela época, e quando os prédios caíam, o que é que escapava? Eram as colunas de pé. Então quando ele fala: eu vou fazer de você coluna, porque pode vir a maior tribulação que for, aleluia, mas você vai ficar de pé, porque você vai ser uma coluna na minha casa, você vai ser referência na minha presença. Mas guarda o que tem, se esforça, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, sai de nós, irmãos. É nós que saímos a mão do Senhor está sempre estendida. Somos nós que saímos debaixo da mão dele. É o homem que foge de Deus, mas Deus está sempre querendo abençoar, salvar, restaurar, restabelecer. Louvado seja Deus, e dar a bênção. Isso é morte espiritual. A segunda morte, você pode ler vários textos na Bíblia, por exemplo,
Se você for lá para Hebreus 9:27, fala que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Está falando de morte física, né? O homem está ordenado a morrer uma só vez, fisicamente. Não existe reencarnação, nada disso. Nós vamos morrer uma só vez e depois vai vir o juízo. Se você não se acertar enquanto estiver aqui, meu querido, aí não vai ter mais jeito, né? E a morte espiritual, quando você vai lá para Apocalipse, né? No livro de Apocalipse 2, versículo 11, né? Diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Ao que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa, irmão? É a morte eterna. Quando a Bíblia fala da segunda morte, a primeira morte é a morte física, né? A segunda morte é a morte eterna, a separação eterna de Deus. Se você não se consertar aqui, né, você vai sofrer o dano da segunda morte, né? Vai ser separado de Deus eternamente. Aí a irmã falou, mas de que morte Romanos 6:23 fala? É porque o salário do pecado é a morte. Aí eu falei, é fácil, é só você pegar o texto e contrapor a primeira parte, que é a parte A, com a parte B. Vamos ler o texto, elas vamos, né? Porque Deus amou o mundo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a morte aqui é eterna. Se a segunda parte fala de morte eterna, está contrapondo com a primeira parte, né? Então está falando de morte eterna. A morte é a segunda morte. Então aí foi ela entendeu. Não, eu pensei que era morte física, eu tinha essa dúvida. Não, mas o texto está falando, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então ele está se referindo à morte eterna, né? O salário do pecado é a morte eterna. Primeiro o homem morre espiritualmente, aí sem Deus ele morre fisicamente, e aí sem Deus ele vai para a segunda morte, que é a morte eterna. Então, irmãos, nós temos que entender essas coisas para que a gente possa, irmãos, servir a Deus de uma forma mais equilibrada, andar com passos firmes, né? Após a queda, irmãos, o homem tentou fazer algumas coisas, porque Deus falou para o homem não comer do fruto, né? E aí é interessante a gente perceber que lá em Gênesis, no capítulo de número 3, vamos ler lá, irmãos, capítulo 3 de Gênesis, o que é que diz lá? No versículo de número 7, esconder de Deus. Só que aí existe a diferença entre o homem que cai e o homem hoje, porque naquela época, quando o homem caiu, ele percebeu que estava nu, e aí ele correu para se esconder de Deus. Só que o tempo foi passando, irmãos, e o homem se acomodou. Hoje o homem não percebe que está nu diante de Deus. Hoje o homem, você tem que chegar para ele e falar do evangelho, falar do amor de Deus, porque senão ele se conforma, ele se acomoda. Até muitas pessoas que estão na igreja estão acomodadas, estão nuas diante de Deus e não percebem. E aí o texto nos diz, irmãos, que eles colheram folhas de figueira e se vestiram, né? Se vestiram. E aí essa questão de se vestir, o homem está tentando cobrir a própria vergonha, a própria nudez, porque ele está envergonhado diante de Deus, né? Todos nós, irmãos, quando fomos um dia nus diante de Deus, aqueles que estão em Cristo hoje estão vestidos pela graça do Senhor Jesus, né? Mas todos nós estávamos nus. Hoje nós vemos o mundo aí sem Deus, andando nu diante de Deus. Uma irmã perguntou também para mim na escola, disse, irmão, por que Deus não salva? Será que Deus... ela perguntou assim, Jesus é possível para Jesus salvar um católico? Aí eu falei, irmão, se for uma pessoa devota, uma pessoa que ele sabe, né, é possível Deus salvar, desde que se arrependa, né? Desde que se arrependa. Não, mas se a pessoa não se converter, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa, sabe, uma pessoa que faz o bem. Eu falei, irmã, Deus não pode salvar, porque a Bíblia nos diz, lá em 1 Timóteo, né, que o Senhor não pode negar a si mesmo. A Bíblia nos diz que os idólatras não têm salvação. Mas a pessoa é uma pessoa boa. Eu usei esse texto aqui, irmãos, de Gênesis 3:7. Diz, olha, Adão e Eva pegaram folhas de figueira e se cobriram, para tentar cobrir a sua vergonha. No versículo 21, o texto vai nos dizer que Deus, ele pega uma pele de um animal
e veste o homem. Mas para isso ele teve que matar um animal. Aí existe, irmão, uma analogia muito forte entre a religiosidade e o verdadeiro cristianismo. Aí ela falou, aonde que está essa relação? É que o religioso, ele através das suas obras, ele faz como folhas de figueira. Eu sou uma pessoa boa, né? Eu faço bem. Só que folha de figueira, irmão, não tem durabilidade. Ela seca, ela murcha, ela se acaba. Aí Deus pega o animal e ele mata o animal, pega aquela pele e veste a pessoa. O que é que significa aquele animal que foi morto? Ele representa o Cordeiro de Deus que foi morto. A pele representa a graça de Deus através da morte de Cristo na cruz do Calvário, porque Deus disse, o homem não pode ser salvo por suas próprias obras. Efésios 2, 8 e 9, não é isso que diz? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus. Então está aí a diferença. O religioso ele faz para ser salvo. O salvo ele faz porque ele é salvo. E não para ser, mas é porque ele é. É uma consequência, irmãos. Aquilo que eu faço de bom é consequência do que Cristo fez em minha vida. Louvado seja Deus. Aí eu falei para ela, sabe qual é a diferença do religioso para o cristão de verdade? É que o religioso diz, não, eu faço boas obras e Deus está olhando para mim. Eu faço boas obras e eu acredito que eu vou ter um bom lugar. E ele não sabe nem o que é o céu, eu faço bom lugar. Enquanto que o crente ele faz o seguinte, ele diz como Paulo, eu sou o pior de todos os pecadores. Paulo, irmãos, foi uma das pessoas que fez um dos maiores benefícios para o cristianismo. Ele escreveu o maior compêndio doutrinário das Escrituras. Você não entende, aleluia, os Evangelhos e o Antigo Testamento se você não ler as cartas de Paulo. Paulo foi um homem de Deus que morreu por amor ao Evangelho. E ele olhou para si e disse, eu sou o pior dos pecadores. O cristão não se justifica, aleluia, pelas suas obras. Pelo contrário, ele olha para si e se sente um miserável pecador. E ele sabe que se não for a graça de Deus sobre a sua vida, ele está perdido. Isaías disse, as minhas obras diante de Deus são consideradas trapos de imundices. Se eu pegar as minhas obras e querer me justificar com elas, elas são como trapos de imundície. Porque eu estou rejeitando o sacrifício de Cristo e colocando a minha bondade, sabe, as minhas obras acima do sacrifício de Cristo. Sabe o que é trapo de imundície, irmãos? Eu estava estudando sobre isso aí. O leproso, quando está cheio de ferida, a sua roupa chega a cola no corpo de tanto pus, tanta aquela coisa nojenta. É isso aí, trapo de imundície, sabe? Deus, isso sobe como fedor nas narinas de Deus quando eu tento justificar a minha fé através das minhas obras, porque eu estou rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo. O verdadeiro cristão, ele sempre se coloca na posição de pecador. Ele diz, eu sou o pior dos pecadores. É aí que está a diferença, irmãos. É aí que está a diferença. Louvado seja Deus. Entre o cristão verdadeiro, louvado seja o nome do Senhor, e aquele que se justifica, né, e se acha uma boa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, percebendo a incapacidade humana, Deus lança-lhe uma promessa, né? Deus, percebendo que Adão e Eva tinham caído, ele lançou uma promessa, e foi a maior de todas, viu, irmãos? A maior de todas as promessas, Gênesis 3,15. Olha só o que é que diz lá em Gênesis 3,15. Abre aí, irmãos. Gênesis 3,15. Quem pode ler para mim, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, irmão. A tradução do irmão é um pouco diferente, até um pouco mais clara. Mas na tradução de João Ferreira também diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher. Quando o homem peca, o Senhor se dirige a Satanás e diz: e porém inimizade entre ti
e a mulher. A igreja católica diz que essa mulher é Maria, né? Muitos cristãos dizem que essa mulher é Eva, mas não é. Essa mulher representa Israel, irmão. Porém, inimizade entre ti, Satanás, e Israel. Por quê, irmãos? Porque é de Israel que eu vou mandar a semente da mulher. É de Israel, através de Israel, que eu vou mandar aquele Salvador do mundo. Ele chama Abraão, de Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, de Jacó vem as 12 tribos, né? Das 12 tribos vem Judá, de Judá vem Davi, de Davi vem Jesus. Eita Deus maravilhoso! Então, irmãos, essa mulher que ele colocou inimizade entre Satanás e ela é Israel. Desde o começo das profecias messiânicas que Israel começou a ser perseguido, louvado seja Deus, por Satanás. Israel passou por vários problemas de perseguição, foi quase exterminada da face da terra, mas o Senhor não permitiu, porque Deus, quando promete, irmãos, Ele cumpre. Ele é fiel na sua palavra, louvado seja Deus. E se Ele falou, está falado e acabou, ponto final. Ponto final, louvado seja Deus. É Jesus, irmãos. Quando Deus falou as promessas acerca do Messias, Satanás começou a perseguir, até na morte dos meninos lá, que Herodes matou todos. Era uma perseguição ferrenha. Mas Jesus, Ele veio, Ele nasceu, aleluia, Ele viveu e morreu e ressuscitou para nos salvar, porque Deus, aleluia, cumpriu com a sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando Mardoqueu estava ali no templo, irmãos, na porta do templo, que ele soube que Amã havia preparado, né, um extermínio geral de Israel, que Amã foi lá no rei e falou: eu quero autorização para me exterminar com esse povo, que esse povo não obedece, sabe? Porque Mardoqueu não se dobrava diante de Amã, sabe? E quando Mardoqueu descobriu, ele mandou um recado para Esté, que Esté era a mulher do rei. Olha só, irmãos, Deus é o Deus que ninguém coloca Ele no canto da parede, ninguém coloca Ele no beco sem saída, numa sinuca de bico. Ninguém faz isso com Deus, porque Ele é Deus. Ele, sabe, na sua presciência, louvado seja Deus, Ele tem todo o poder, louvado seja o nome do Senhor. Quando Israel sendo submisso à nação, né, dos medos e dos persas, e o rei, Artaxerxes, o rei, me lembra aí, irmãos, o nome do rei, Assuero, queria casar, porque ele tirou a esposa dele e queria uma esposa nova. Quando você lê o texto, você percebe que ele não se preocupa de que nação é aquela mulher. Ele apenas diz: prepara aí. As mulheres passaram um ano se preparando para casar com o rei Assuero. E aí, irmãos, que Deus entra, sabe? Porque Deus sabia do levante de Amã. Deus disse: eu vou colocar ela nessa brecha aqui, ó, sabe? Vai ser por aqui que ela vai entrar. Já que o rei não está preocupado de onde vem, eu vou colocar ela nessa brecha aqui, para ela, quando ela estiver lá, ela fazer a minha vontade, o meu querer, conforme a minha vontade. E foi aí que Deus colocou ela lá do lado do rei. E Assuero mandou um recado para ela, dizendo: olha, Amã vai destruir nosso povo, vai matar todo mundo. Se você não tomar a atitude de falar com o rei, até você vai ser exterminada. E ela disse: mas você não sabe que para chegar na presença do rei eu tenho que pedir primeiro autorização. Se ele não permitir, se eu chegar lá e ele não apontar o cetro para mim, eu vou ser morta. Aí ele disse: faça o que você quiser, porque mesmo se você não fizer, o Senhor de outro lugar, de outro meio, de outra forma, Ele vai mandar um livramento para Israel. Xarabacandarras. Por que ele falou isso, irmão? Porque ele conhecia a promessa que ele fez. Aleluia. Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Louvado seja Deus. Gênesis 12:3. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Através de quem? Através do descendente de Davi, Jesus de Nazaré. E se Deus falou, irmãos, Assuero disse: olha, ainda que ela não faça nada, não mova pena, Deus vai mover, porque Deus falou. E se Deus falou, está falado e acabou, ponto final. Eu posso colocar uma vírgula, posso colocar um porém, posso colocar qualquer coisa, mas o ponto final quem coloca é Deus. Se
pode achar essa saída através de quem? Da luz do mundo, que é Jesus de Nazaré. Ele é a luz do mundo. E eu acho um texto muito interessante, irmão, que aponta para isso aí. É lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. Do verso 1 ao 3. Interessante. Se você quiser ler na sua Bíblia, olha só o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, né? E havia trevas sobre a face do abismo, né? Aí o versículo 3 diz assim: e disse Deus, haja luz. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra, a criação de Deus. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Três coisas que a gente vê aí: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. Sem forma por quê, irmãos? Porque o homem perdeu, né, o seu formato original. Ele ficou deformado espiritualmente diante de Deus. E se você fizer uma analogia para a situação humana depois do pecado, o homem ficou deformado espiritualmente diante de Deus. Ficou sem forma, sabe? Perdeu a sua forma original, né? E vazia, perdeu aquilo que preenchia a sua alma com a que era a presença de Deus. Ele perdeu, ficou vazio de Deus. Ele não sente mais essa alegria, louvado seja o nome do Senhor, de ter a presença de Deus. Quando nós vemos o irmão orando, quando nós vemos o irmão louvando, quando nós vemos alguém na tribulação, na luta, mas ele está sempre glorificando e adorando Deus, é porque esse vazio está preenchido pela presença de Deus. Está preenchido pela presença de Deus. E o homem sem Deus, irmãos, ele tem esse vazio. Ele pode ter dinheiro, ele pode ter riquezas, ele pode ter o que for, mas ele não vai conseguir preencher esse vazio, porque esse vazio não pode ser preenchido por bens materiais, por finanças, por prazeres, por nada. É como se você jogasse, sabe, um alfinete, né, numa cratera. Não vai fazer, ele vai subir ali dentro, não preenche nada. É por isso, irmãos, que muitos ricos que têm tudo, muitas das vezes colocam uma corda no pescoço e se matam, porque ele não entende que esse vazio não, ele compra um carro bom, daqui a pouco ele quer outro, e depois quer outro, e ele, sabe, ele tem uma esposa, a esposa é bonita, não, mas aí larga aquela esposa, ele pega outra esposa, aí sabe, ele está sempre tentando preencher esse vazio. E por que ele tanto se esforça para preencher? Porque ele não sabe que esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E aí ele nunca vai ser feliz como aquele que mora no barraco cheio de goteira, xarabacandaraba cheia, e só tem feijão para comer, mas ele levanta a mão do céu e dá glória a Deus, porque ele tem o seu vazio preenchido pela presença de Jesus. É só Jesus, irmãos, que preenche. Deus pode abrir as portas para você, mas não deixe, irmãos, que aquilo que está em tuas mãos sufoque a sua vida espiritual. Coloca Deus em primeiro plano, aleluia, que o resto vai dar certo. Coloca Deus em primeiro plano, que mesmo se não der certo, você vai entender que Deus está no controle da situação. Que mesmo que as coisas fiquem, aleluia, meio confusas, você tem esse vazio preenchido pela presença do Senhor, e você não vai ser confundido pela situação. Aleluia. Deus ainda está no trono, louvado seja Deus. Sem forma e vazio, e havia trevas por sobre a face do abismo. Ele estava em trevas, sabe? Ele estava cego. Quando você lê a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, e você contextualiza com esse texto, irmão, você percebe a riqueza que tem, aleluia, a primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 20, com Gênesis capítulo 1, do 1 ao 3. Olha o que é que diz 1 João 5,20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Agora eu quero me concentrar aqui no centro do texto. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro.
O homem estava em trevas porque ele caiu, ele perdeu ele ficou deformado espiritualmente, ficou vazio de Deus e agora ele está em trevas, né? Mas o texto está dizendo que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, ou seja, esclareceu, trouxe a luz, abriu a mente para compreendermos quem é o verdadeiro Deus. Por que que nós estamos cegos? Porque falta Jesus Cristo para abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, e o seu Filho Jesus Cristo, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é a verdade, né? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmão, você pode estar confuso como for, mas na hora que a verdade chega, tudo se esclarece. Tudo se esclarece, porque a verdade acende a luz e mostra, aleluia, louvado seja Deus, a rota que você deve seguir. João 8,32, aí João 8,36 diz assim, ó. João 8,32 diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí o 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdade absoluta, irmão. Verdade absoluta é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele é a verdade absoluta, ainda que o mundo fique criando verdades relativas, sabe? O relativismo que está entrando até em muitas igrejas. Sabe aquelas frases que as pessoas criam? É como aquela frase lá do grupo. Você ouviu, né? A frase lá do que trai. Às vezes a pessoa, porque o engano, o relativismo é mentira mesclada com verdade. Não é verdade pura, é mentira mesclada com verdade, para que as pessoas acreditem. Assim como o irmão colocou uma frase outro dia e mandou para mim, disse: irmão, o que você acha dessa frase? A minha salvação depende daquilo que eu faço por amor ao reino de Deus. Olha só, irmão. A minha salvação depende disso, não, irmão. A minha salvação depende de Cristo, que foi Ele que morreu na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o relativismo, ele cria essas coisas, mas a única verdade absoluta é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade que liberta. Então, irmãos, para me concluir aqui, Jesus, ele, certa feita, estava discutindo com os fariseus, e ele falando que ele era a salvação, que ele que tinha a resposta. E os fariseus falaram: você quer ser maior do que Abraão, nosso pai? Foi o que Jesus disse: ainda antes que Abraão existisse, eu sou antes de Abraão. Eu sou antes de Abraão. Porque, irmãos, o texto sagrado, ele revela a preexistência de Cristo. O texto de Apocalipse 13, versículo de número 8. A preexistência de Cristo. Ele é Deus, ele existe antes de todas as coisas. Ainda que o mundo existisse, ele já existia. Louvado seja Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. João 1,8, João 1,3. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas. Ele, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha Deus aí, ó, Deus Pai, né? E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus, olha assim, a terceira pessoa, o Espírito Santo de Deus pairava por sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas. Aí no final o texto diz: e disse Deus: haja luz. Essa expressão haja, a Bíblia nos diz, lá em João capítulo 1, que Jesus é um verbo de Deus. E Jesus está embutido nessa expressão haja. Jesus é a ação de Deus, aleluia. Jesus é a ação de Deus na criação, na vida do homem. Sem Cristo a criação não existe. Sem Cristo a salvação não vem, porque Ele é o verbo de Deus que se fez carne. Louvado seja o nome do Senhor. É a Trindade, irmão, Pai, Filho e Espírito Santo. E às vezes, irmão, existe uma confusão no meio entre alguns irmãos, que parece que eles colocam Deus lá em cima, Jesus a segunda pessoa no meio, né? E a terceira pessoa lá embaixo, que é o Espírito Santo. Ou então ele inverte, coloca Deus lá embaixo, Jesus no meio, sabe? Classificando, né? Vamos dizer assim: Deus estava lá atrás, então não, mas, né?
O Espírito Santo está aqui, Jesus está aqui no meio, porque ele já é mais na média. E o Espírito Santo, que deu continuidade da obra, que está aqui, ó. Não é isso, irmão. A primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade não quer dizer isso. Não devemos classificar, né, essa Trindade por essa equação 1, 2, 3. A primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, ela existe por conta do que Deus fez através da dispensação. A dispensação do Pai, a dispensação do Filho, a dispensação do Espírito Santo. A dispensação do Pai, Deus, ele planejou, projetou, criou, elaborou. Aí Jesus vem, a dispensação do Filho, a segunda pessoa, ele executou, aleluia, o plano que o Pai, planejou. Jesus executou. E a terceira pessoa deu continuidade, mas são o mesmo Deus. Eles têm o mesmo nível, o mesmo poder, a mesma glória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem pessoas que ficam fazendo confusão. E aí, irmãos, o Senhor Jesus, quando ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou, nós temos que entender o seguinte, irmão, Jesus, ele não é só antes de todas as coisas, como diz Colossenses 1:17, ele não é só o cordeiro que foi morto, ele não é só a semente da mulher, ele não é só o cordeiro que tira o pecado do mundo, mas ele é também, louvado seja o nome do Senhor, é a representação visível do Deus invisível. Ele é a representação visível do Deus invisível. Veja, irmãos, que na promessa, vamos colocar Gênesis 3:15, mas existem muitas outras promessas no Antigo Testamento. Através dessas promessas, Deus fez coisas extraordinárias. Porque essas promessas, irmãos, ele teve um efeito retroativo. Você pensa, por que será que os grandes homens de Deus, abre aí Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, versículo 13, olha só, irmão, olha só o milagre da promessa de Deus, a promessa do Messias, a promessa daquele que salva, que veio para salvar, olha só o que é que diz Hebreus 11, versículo 13. Paulo aqui, irmãos, eu falo Paulo porque eu creio que quem escreveu Hebreus foi Paulo, tá, irmãos? Aí é com cada um, mas eu creio, quando eu leio Hebreus, eu estou vendo Paulo, falando ali, eu não estou falando, sabe? Eu creio assim. E aí ele diz o seguinte, porque ele está falando de quem? Dos heróis da fé do Antigo Testamento. Está falando de Abraão, de Moisés, de Isaac, aqueles homens de Deus que morreram lá no Antigo Testamento. Aí no versículo 13 ele diz assim, ó, todos esses morreram sem terem recebido a promessa. Por que não receberam? Porque a promessa estava lá de pé, mas eles não alcançaram, eles não viram Jesus. Aí o texto continua, mas esse mais aqui é forte, viu, irmãos? Esse mas vendo-as de longe e crendo nelas, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros na terra. Então, irmãos, quando você lê esse texto, olha só, um segredo aqui para você. Os heróis da fé do Antigo Testamento foram salvos mediante o sacrifício de Cristo, porque a morte de Cristo teve efeito retroativo. Por quê? Porque eles mesmo não alcançando a promessa, eles creram. E o que é que faziam eles crer? Era a promessa do Cristo, de Jesus vir. Aleluia. Então Jesus, essa promessa, ele fez com que os homens de Deus morressem, se possível, por conta da promessa que Deus fez. Então o efeito retroativo na vida daqueles homens, de salvar, não é porque eles criam na lei, é porque eles criam na promessa. Eles estavam esperando no Messias. Louvado seja Deus. Arabacé, até, irmãos, os símbolos do Antigo Testamento só existiam porque existia a promessa. O cordeiro era sacrificado ali diante do tabernáculo porque existia a promessa do Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Todo aquele que viveu no Antigo Testamento, irmãos, ele viveu, ele sofreu, foi perseguido porque eles criam no Senhor Jesus, eles criam no sacrifício de Cristo, ainda que não viam, mas abraçaram de longe e creram até a morte, aleluia, no sacrifício de Cristo. E esse sacrifício deve ser feito poderoso de salvar até os que viveram antes de Cristo, antes do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor.
Veja, irmãos, o poder da promessa de Deus. É por isso, irmãos, que Jesus, aleluia, ele não é somente isso, irmão, a semente da mulher. Ele não é somente, aleluia, ele é também a representação do Deus invisível. Aí você diz: o que é que você quer dizer com isso, irmão Antônio? Eu vou explicar aqui, irmão. Por que Jesus é a representação do Deus invisível? Muitos irmãos aqui podem até não aceitar, mas eu vou passar aqui para os irmãos. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que Deus nunca foi visto por alguém. Pode ler na sua Bíblia: Deus nunca foi visto por alguém. Aí você lê Êxodo, peraí, Deus nunca foi visto por alguém. Quando você lê lá em Êxodo 24, 9 e 10, diz que Moisés e mais 73 homens viram Deus, o Deus de Israel. Olha só, parece que há uma aparente contradição aí, né? Quando você lê Êxodo 33, 18 ao 23, né, diz que Moisés viu Deus pelas costas, pela brecha de uma rocha, não foi? Não é isso? Aí você diz: como é que resolve isso aqui, irmão? Como é que a gente acerta isso aqui? E aí, irmãos, nós temos que ir para a Bíblia. A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 13, 12, vamos ler, para a gente entender isso aqui, porque parece uma contradição, mas não é. Diz assim, 1 Coríntios 13, 12: porque agora vemos por espelho em enigma, mas então o veremos face a face. 1 Timóteo 6,16: aquele que tem ele só a mortalidade, ou a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum homem viu e nem pode ver. Olha só, a quem nenhum homem viu e nem pode ver. Como é que eu entendo isso aí, irmão? Como é que eu entendo isso aí? Porque aqueles homens do Antigo Testamento, irmãos, a Bíblia diz que eles viram Deus. Eles viram apenas lampejos, né? Como é que eu posso explicar? Eles não viram Deus como Ele é, da forma que Ele é. Eles viram Deus vamos dizer, só lampejo, só um pequeno reflexo do que Deus é. Porque se eles vissem Deus, irmãos, eles seriam fulminados. Ninguém consegue ver Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, lá em João 4:24, que Deus é Espírito, né? Ele é Espírito. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todos os lugares, tem todo o poder, a sua glória. O texto nos diz, irmãos, lá em 1 Coríntios 13, 12, da sua glória inacessível, do seu poder. Ninguém consegue chegar com o ser humano do jeito que está, irmão, não consegue se aproximar de Deus. Você quer uma explicação mais clara? Eu não quero confundir a cabeça dos irmãos. Você vê a linha elétrica na rua, a rede elétrica. Quantos volts tem ali? 1.300 volts, né? 1.300 volts. Você tem um som na sua casa, um aparelho de som, uma TV, que ele só suporta 110 volts. Aí o fio vem do poste, vai até a sua casa. Se esse som seu pegar 1.300 volts, ele explode, Ele explode. Mas como é que acontece? Como é que eu entendo isso? Como é que é a energia? Vem do poste para um aparelho, e lá em 1.300 o aparelho só suporta 110. Como é que ele consegue aguentar? É porque existe um transformador. Nos postes existe um transformador que transforma a energia de 1.300 em 110. O Espírito Santo de Deus, irmãos, nós estamos aqui e sentimos a presença do Senhor. Ele é o transformador de Deus que manda para a gente aquela energia, aquela presença de Deus que nós suportamos. Aleluia, porque se nós tivéssemos ou sentíssemos a presença de Deus do jeito que Ele é, nós seríamos fulminados por causa do nosso pecado. Nós somos falhos, nós somos, cheios de defeito. Mas naquele grande dia, Paulo diz que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível, e nós vamos vê-lo face a face da forma que Ele é. Aleluia! E como é que isso foi possível? Através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aleluia, se não fosse o sacrifício de Cristo, irmãos, nenhum homem conseguiria chegar até Deus, obter a salvação e a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Louvado seja Deus. Então eles viram só lampejos, irmãos, só alguns reflexos daquilo que Deus queria revelar, e na medida de que eles poderiam suportar. Louvado seja Deus. E como eu falei, Deus é Espírito, certo? Deus, ele é Espírito, e a Bíblia sempre coloca Deus, quando a gente lê no Antigo Testamento, falando que Deus tem mão, que Deus tem pé, que Deus tem olhos. Quando você vai lá para Isaías 59, diz assim, ó, eis que a mão do Senhor não está encolhida, né? Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Aí eu pergunto, se Deus é Espírito, como diz João, capítulo 4, versículo 24, como é que a Bíblia diz que Deus tem ouvido, que Deus, sabe, tem mão? Como é que pode? Né? Tem costas. Na teologia é uma palavra um pouco difícil da gente entender, para a gente entender isso aí, que chama antropomorfismo. A palavra antropo quer dizer humano, e morfismo quer dizer forma. Deus se revelando na forma humana, porque se ele fosse revelar na forma que ele é, a gente não vai entender. Então ele usa a linguagem humana e a forma humana para que a gente entenda o que é que ele quer nos transmitir, certo? Porque ele é Espírito. Espírito não tem forma, irmão. Espírito não tem forma. Louvado seja Deus. Mas por que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus? O homem tem braço, o homem tem, né? Olha só, hein? É difícil, né? Se a Espírito não tem forma, como diz que o homem foi criado. Deus fala lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí Deus faz o homem com cabeça, né? Com braço, com perna, com boca, com olhos. Aí todo mundo diz assim é Deus, ó. E até os pintores pintam Deus como se fosse um ser humano, né? Só que para a gente entender, irmãos, a forma que Deus está falando, a imagem e semelhança aqui do homem, nós temos que entender que a imagem e semelhança aqui não se restringe ao corpo físico. Não é corpo físico. Qual é a imagem e semelhança? Primeiro, o homem, ele tem o Espírito, assim como Deus também tem o Espírito. Para você adorar a Deus, você é um ser tricotômico. Você tem corpo, alma e espírito, né? O seu corpo é o invólucro. A alma é a sede dos desejos, dos sentimentos e das emoções. O espírito é aquela parte que veio de Deus. Para você adorar a Deus, você tem que ter o Espírito. Então o homem tem o Espírito, assim como Deus também tem Espírito. A segunda coisa, o homem é um ser moral, consciente do certo e do errado. Os animais não são assim. Os animais agem por instinto de defesa. Os animais, eles não sabem fazer uma investigação para saber quem foi que cometeu o crime. É o homem que sabe, porque o homem é um ser moral. Ele consegue definir o que é certo e o que é errado, né? O homem também é um ser racional, inteligente, que raciocina, que cria. Você olha para o João de Barro, desde a criação ele sempre faz a casinha dele, né, de barro, com a porta para o outro lado, para quando a chuva vir não entrar na casa dele. Ele não evoluiu. O homem começa lá na caverna. Hoje ele mora nos arranha-céus, ele tem ar-condicionado. O homem evoluiu, porque o homem é um ser racional. Veja, é aí que o homem é constituído a imagem e semelhança de Deus. É dessa forma que o homem é constituído a imagem e semelhança de Deus. E por último, o homem tem domínio sobre todas as coisas. O homem, ele é a coroa da criação de Deus. Deus não fez a criação, o homem para a criação. Deus fez a criação para o homem, e disse: "Aí domina sobre tudo". O homem tem um domínio. O homem aqui na terra, ele é representante de Deus. Tudo que Deus fez, ele colocou em nossas mãos para nós administrarmos. É nesse sentido que o homem é a imagem e semelhança de Deus. O animal, ele é um ser irracional, né? O homem tem espírito, como eu falei. O animal não tem espírito, o animal só tem corpo e alma. Na hora que o corpo morre, a alma também morre. Pronto, acabou, evaporou. O irmão perguntou para mim se os animais iam para o céu. Eu falei: não, irmão. E a minha cachorrinha? Infelizmente você não vai ver ela lá, não. Então, irmãos, essas coisas nós temos que entender para a gente não fazer confusão com as escrituras sagradas. Por isso, irmãos, que lá em 1 Tessalonicenses 1,15 diz assim, ó: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus de Nazaré. Ele é a imagem do Deus invisível. Por que a Bíblia diz que ele é a imagem do Deus invisível? Porque ele é a representação visível do Deus invisível. Ninguém conhece a Deus se não for por meio de Cristo. Por isso que ele diz: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus. Você quer conhecer a Deus? É só através de Cristo. Por
Deus é Espírito, você não consegue ver Deus, mas você conhece a Deus através de Jesus de Nazaré, aquele que veio, aleluia, Jesus, para mostrar e revelar o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a revelação visível do Deus invisível. E quando você serve a Ele, irmão, tudo que você faz para Cristo, em nome de Jesus, o Pai recebe como se fosse para Ele, aleluia, porque você é em nome de Jesus. Então a autoridade que está na mão de Cristo é a mesma autoridade que está nas mãos do Pai. Tudo que o Pai faz, aleluia, o Filho faz também, é o mesmo Deus. É um só Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou três pessoas distintas com uma só deidade. Essa é a definição mais clara da Trindade, louvado seja Deus. Por isso que o crente, irmão, ele não murmura, ele não reclama, porque ele sabe o Deus que ele serve, louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o Deus que ele serve. E quando ele lê o texto-chave desse estudo, desse culto que o pastor elaborou, falando sobre Cristo, né? Quando nós lemos esse texto, vamos dizer, o texto áureo, né? O texto de ouro, né? Porque hoje eu trouxe o tema, Apocalipse 13:8. Mas o texto de ouro está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 17, que diz, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é antes de todas as coisas, e tudo subsiste, ou seja, se sustenta por causa dEle. Você só se levantou hoje, você só está respirando, porque Ele permitiu, aleluia, que você estivesse de pé. Portanto, meu irmão, creia, confia nesse Deus, porque Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, Ele é soberano, Ele é o Deus que está sobre a tua vida, cuidando de você. Não reclame, não murmure, saiba que Ele está no controle, porque todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor, subsistem por causa de Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus, aleluia, louvado seja Deus, que venceu a morte, e Ele disse, é me dado todo o poder do céu e na terra. Se eu sirvo a Ele, eu vou fazer que nem Esther, né? E Mardoqueu, Deus me colocou na brecha, vou fazer segundo a vontade dele. Deus me colocou aqui, Deus colocou você lá naquela empresa, faça segundo a vontade do Senhor. Deus abriu aquela brecha, então é naquela brecha que Deus vai te usar, que vidas vão ser transformadas através do seu testemunho. Irmão, não precisa você incomodar todo mundo, não. Faça o seu trabalho, dê um bom testemunho, mostre que você é servo de Deus, cumpra ali no papel de cristão, obedeça a Deus com um bom comportamento, use uma linguagem correta, não seja muitas das vezes um cristão que fica falando palavrão, conversando besteira. Irmão, tenha amigos. Mas ele não é crente, mas eu tenho que me aproximar dele. Ele é meu amigo, eu ando com ele, mas eu não faço o que ele faz, porque eu tenho que ser amigo dele para ele confiar em mim, e ele vir me pedir conselho e eu falar de Jesus para ele. Ser amigo, irmão, não é fazer o que a pessoa faz de errado. Ser amigo é você amar aquela pessoa e dizer, eu estou aqui, ali pode contar comigo para o que der e vier. Deus te colocou na brecha, faça a diferença, aleluia, e não reclame, irmão. Está difícil? Não reclame, glorifica a Deus. Através dessas atitudes as pessoas vão olhar para você e vão dizer, você é crente, né? Lá na empresa que eu entrei, irmão, na empresa que eu entrei tem 15 dias. Eu não sei se é por causa do meu cabelo, pastor, mas todo mundo fala, você é evangélico, né? Você é crente, né? Não é por causa do cabelo, eu acho que não. Aí eu até falei para a irmã, por que você faz isso? Porque o seu jeito, a sua forma, o comportamento. Aleluia. O cristão tem que ser conhecido pelo comportamento, irmão. Não é só por palavras, aleluia. As palavras são bons, mas o que vai justificar aquilo que você fala é a tua atitude, o teu comportamento. Aleluia, louvado seja Deus. E Deus vai te honrar. Eu não mereço, irmãos, aleluia, Deus me honrar, porque eu sou um pecador, eu sou miserável. Eu não mereço, é a misericórdia dele que é grande. Mas deixa eu só contar uma bênção aqui para você, para mim dizer para você que nós temos que crer nesse Deus, a qual todas as coisas subsistem por Ele. Eu vou fechar por aqui, tá, pastor? No dia 7 do mês passado, eu levantei 7 horas da manhã, eu ia ministrar na igreja do Eldorado, um estudo bíblico, no domingo de manhã, dia 7 de fevereiro.
Me levantei cedinho, liguei o celular para ver se algum recado. E eu abro o zap e tinha lá um recado de um irmão que era meu aluno na escola teológica. E ele não está estudando mais porque está trabalhando à noite. Mas ele mandou um recado para mim de 4 horas da madrugada, pastor. 4 da madrugada. E ele estava quase chorando. Ele disse: irmão Antônio, Deus me incomodou pela madrugada, por sua vida. Mas antes de Deus falar disso, deixa eu falar o que estava acontecendo comigo. Eu estava devendo uma dívida, irmãos, de R$1.500. E eu estava já com quase 7 meses desempregado. Quase 7 meses. E eu só tinha R$200 para pagar essa conta e faltavam 3 dias para me pagar. Só para a editora eu estava devendo R$849. Só para a editora. E eu já estava preocupado, meu Deus, a minha esposa trabalha, mas em janeiro, irmãos, ela gastou o dinheiro dela todo pagando conta. Aqui em janeiro é uma bênção, leva assim. E eu digo: e agora? Orando. E Deus, e aí, faltava, eu tinha que pagar na terça-feira esse dinheiro. R$1.500. Aí o irmão disse: ó, irmão, Deus me acordou de madrugada para me orar por você e interceder pelo Antônio Fernandes. Eu achei, né, na primeira hora, que era coisa da minha casa. Eu disse: não, vou voltar para a cama, né? Não, ora para o Antônio Fernandes e abençoa ele. E eu não conseguia dormir, irmão. Eu não conseguia dormir. Você não me agradeça, sabe? Você não fala nada, fica quieto aí, entendeu? Só confere se o dinheiro caiu na conta. Se for contar a bênção, não fala o meu nome. Louvado seja Deus. Se for contar a bênção, não fala. Porque se fosse por mim, ele falou, ele foi sincero, eu não faria isso. Mas foi Deus que me incomodou. Eu me deitava, o Senhor me levantava. Ora pelo Antônio Fernando e abençoa ele. Irmão, na hora que eu olhei na conta, estava lá R$1.500. E ele não sabia, irmão. Ele não sabia, foi Deus que revelou para ele. Deus é que é o Todo-Poderoso. Todas as coisas subsistem por ele, para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus cuida de nós, irmãos. O Senhor cuida da minha vida, cuida da tua vida. Não se preocupe. Ele é Jesus de Nazaré, o leão da tribo de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Confia nele, entrega a tua vida a ele e saiba que ele está no controle da situação. Se você crê nessa palavra, dê uma linda salva de palmas para Jesus. Mas é forte, irmãos, é forte. A gente viu a chuva de manhã.